Olá pessoal, nessa videoaula vamos demonstrar o teorema do valor médio. Nessa aula vai ser basicamente o que eu quero convencer a vocês que já é organização dos dados. Conhecer as informações anteriores do cálculo, o teorema do valor médio, tirando uma ideia, que depois eu vou explicar que fisicamente é mais claro, mas tirando só uma ideia, é uma demonstração razoavelmente natural. Então diz o seguinte: seja f uma função de AB por reais contínua em AB e derivável em AB, aberto. Aqui AB fechado. Então, existe um C dentro de AB, tal que f' de C é igual a f de B menos f de A dividido por B menos A. Então, quando vai atacar esse problema, vamos dizer assim, olha, tem que provar isso. O que a gente faz? Bom, a primeira coisa que a gente faz é atacar o problema é o caso mais simples possível. F de B igual a F de A. Então, quando a gente ataca F de B igual a F de A, nós é um caso específico do teorema do valor médio, se chama teorema de Rolle. Agora, olha só. Se F de A é igual a F de B, estão no mesmo ponto. Estão na mesma altura. E eu vou ter que ligar de forma diferenciável esse ponto a esse ponto. Tem duas maneiras. Ou vai ser constante o tempo todo. Aí, se for constante o tempo todo, é zero. Então, eu tenho f' de C é zero para todo mundo. Então, acabou. Ou seja, eu quero provar que f' de C é igual existe um C tal que f' de C é igual a zero. Mas se não for constante, então, ou ela começa crescendo ou começa decrescendo. Vamos supor que começa crescendo. Aí não sei o que faz e depois decresce. Olha, então vai existir um máximo global aqui dentro, e esse máximo global está no interior do intervalo. Se está no interior do intervalo, esse aqui é o meu C, e o f' de C é igual a zero. Então, como que a gente sabe que existe o máximo global? Teorema de Weierstrass. Então, essencialmente, essa parte da demonstração é feita em dois casos. Ou a função vai ser constante, ou se preferir, o máximo e o mínimo global estão no bordo, ou o máximo ou o mínimo global está no meu interior do intervalo. Se tiver no interior, f' de C é igual a zero. É isso que a gente vai usar. São os dados anteriores. Então vamos só essencialmente ler o que eu escrevi. Né? Pelo teorema de Weierstrass, porque intervalo AB, função contínua, tudo que tem direito, f admite máximo global e mínimo global. O caso 1 é o seguinte. Ou seja, o que eu quero? Eu quero que o máximo global, o mínimo global, ou o mínimo, um deles esteja no interior. Se quer que esteja no interior, então vamos supor o caso mais absurdo possível. Os dois estão na ponta. Vamos supor que o máximo está em f de A e o mínimo está em f de B. Se o máximo está de f de A e o mínimo está de f de B, então só tem uma explicação. A função só pode ser constante, não pode crescer e não pode decrescer. Porque se crescer, então o máximo não estaria em A, ou o máximo estaria em B, sei lá qual que eu falei primeiro. Então, só essa é a única explicação possível. Então a função seria constante. Ou seja, se o ponto de máximo e mínimo global estão no bordo de A, então o máximo global. Então, f de xm é igual a f de xmzinho. Xmzão é o ponto de máximo global. A gente admite máximo global, vou escrever xmzão. E mínimo global, xmzinho. E daí, como o maior da f assumido é aqui e o menor da f assumido é aqui, ou seja, para todo x, para todo x dentro de AB, o f de x está nesses dois pontos, está entre esses dois pontos. Ou seja, f é constante. Ou seja, o maior valor que f assume e o menor valor que f assume são iguais, só tem uma explicação. F é constante. Daí, f é constante. E, portanto, f' de x é igual a zero para todo x pertencente a... E acabou essa parte. Então, agora o caso 2. Ou o ponto de máximo global ou o ponto de mínimo global está no interior do intervalo. Ou seja, um dos dois. Digamos que xmzão
pertence ao intervalo AB. Como f é derivável, e x emisão é ponto de máximo local, temos que a f' de x emisão é igual a zero. Basta tomar C igual a x emisão. Caso seja o x emisinho, faça a mesma coisa. Mínimo global. Agora o caso geral é o seguinte. Então, vamos lembrar disso aqui. Quem é f de B menos f de A sobre B menos A? Fisicamente, é a velocidade média. Então, olha só o que eu vou fazer. Vamos forçar a velocidade média para zero, trasladar o problema para o zero. Como que a gente força a velocidade média indo para zero? Um dos jeitos é o seguinte, quando a gente força criar uma função auxiliar. Criar uma função auxiliar, eu seria fazer o g de x igual a f de x menos alguma coisa. Só que eu quero que a derivada disso aqui, ou seja, a velocidade média, eu quero que o g de b menos g de a dividido por b menos a é zero. Como que a gente faz isso? Multiplica por x. Que é a velocidade média, ó. Velocidade média dessa função menos a velocidade média dessa função. A velocidade média dessa função é f de b menos f de a dividido por x menos a. Dividido por b menos a. Então, olha só o que nós temos. Basicamente, ó, a velocidade média de g é zero. Então, em particular, daí, olha como fica. Daí, olha só o que temos. G de B é igual a G de A. Tem que fazer essa continha, mas isso aqui vale. Só substituir o x por B. F de B menos não sei o quê. E depois eu faço a mesma coisa para F de A. Para x igual a. Então eu tenho que fazer essa continha, multiplicar, somar, subtrair para concluir que G de B é igual a G de A. Mas o que isso aqui conclui? Então eu vou deixar isso aqui como exercício, né? É continha. Logo, pelo teorema de Rolle, nós temos que existe um C pertencente a B, tal que G' de C é igual a zero. Mas quem é G' de C? Isto é, agora vamos derivar. Eu sei que G' de C vai ser igual. Quem é a derivada disso? Ó, a derivada de f de x é f'. A derivada da função afim é exatamente o coeficiente angular. E o que eu estou dizendo é que isso aqui tudo é igual a zero. Logo, f' de C é igual a f de B menos f de A dividido por B menos A. E isso conclui a demonstração.